Olá! Iniciaremos o nosso exercício de hoje com a técnica raio de sol, aonde obteremos um vestido com recorte na linha do princesa e a formação de tomas ou pences decorativos formando este modelo de estilo. Para isto, nós temos o exercício postado no AVA, né? Onde nós precisamos preparar duas telas principais para início de construção. A primeira tela, essa maior, ela tem 1,20 m por 1 m e eu não preciso marcação nenhuma de indicação de corpo no manequim. Ela simplesmente é retirada, preparada, né? E estabilizada a tela, cortada e deixada reservada para a construção. A outra tela, que seria para a parte das costas, nós temos aqui algumas medidas que deverão ser consideradas, né, de corpo e marcações de linha guia para a construção na sequência. Já dando início a essa construção, eu vou tomar primeiramente a minha tela de 1,20 m por 1 m de largura. Neste sentido, onde temos 1,20 m, eu vou dobrar um valor de 3 a 4 centímetros. Vou segurar e venho para o manequim, localizando ele aonde eu quero que o meu decote inicie conforme desenho. Eu tenho um recorte, eu tenho um decote diagonal e eu venho para esta construção a partir desta dobra do tecido que ficou aqui por dentro para dar um acabamento. Venho para a linha do decote, vou fixar bem, com os alfinetes sendo colocados no sentido contrário, para que ele não se desloque a partir das minhas construções de pregas ou tomas, né? Marco ele até na linha da cava e tenho todo o volume do tecido jogado ou direcionado do ombro para as costas. Aqui eu tenho o menor volume do tecido que vai me possibilitar a formação das pregas em direção à minha linha de recorte e obtendo assim o meu desenho e o meu modelo desejado. Primeira prega, eu vou segurar aqui na linha do ombro e vou me direcionar ali na linha do recorte. Assim eu vou construindo minhas pregas, né? Já tenho bem fixado, né? A próxima eu vou segurar a tela no sentido do maior volume dela e venho criando a formação de mais algumas. Se eu não marcar nesta região da cava, isso vai ficar suspenso, então eu não tenho uma construção finalizada. O que seria essa minha construção finalizada? Seria uma profundidade de prega ou de toma na linha do recorte e ela tem que zerar no final desta minha modelagem. O final dessa minha modelagem, nesta parte de corpo, seria na minha linha de marcação de cava. Então, eu vou segurar lá na região do recorte, fixo o alfinete, volto para cá, para onde eu tinha indicado a finalização dela e coloco mais um alfinete. Já venho desenhando o meu contorno de cava com os alfinetes. Ok. Já temos aqui então a formação de duas tomas ou pregas. Vamos para a execução da próxima. Eu vou segurar, fixar minha tela aonde eu quero que a prega termine e vou para lá promovendo ou provocando a construção dela. Então, eu posso trabalhar, dizer que isto será a minha próxima construção de prega. Eu tenho aqui toda a profundidade dela, posso sobrepor, não tem problema nenhum, mas eu tenho que saber que ela vai finalizar exatamente aqui onde é a minha finalização de modelagem e de base de corpo. Já posso fixar o alfinete aqui na linha da cava,
volto para lá e construo ela com mais segurança. Muito bem. Se eu quiser construir mais uma, aqui na linha do busto, eu tenho aqui minha linha de cava, né? E venho lá para a parte do braço, né? Do finalização da cava embaixo da linha do braço. Eu posso construir talvez mais uma aqui na linha de busto, né? Segurando a tela aqui na lateral, para ver se eu vou conseguir essa construção. A princípio, a modelagem aqui me diz que sim, que eu consigo isso sem criar enrugados, né, ou nervuras. Porém, aqui eu começo a ter um problema de tecido que vai acumulando e vai subindo em direção à formação das pregas seguintes, o que me permite que eu faça uma primeira retirada de painel para facilitar as próximas construções. Então eu venho contornando a minha linha da cava, cuidando para não passar dela. Posso dar alguns piques em direção aos alfinetes já colocados. Então eu tenho aqui esta limpeza e esta liberação do tecido para continuar a minha construção. Então vamos lá. Voltando, eu tenho que trabalhar a minha linha de cava até o final dela aqui no centro da frente. Então, já posso seguir com essa marcação da minha linha de cava para que eu possa visualizar aqui no manequim. Minha cava, ela vai terminar aqui embaixo do braço. Seria este desenho que eu estou indicando aqui com os meus alfinetes. Muito bem. Então, podemos dizer que até na direção da linha do busto, eu tenho esta retirada de tecido e essa minha interferência com os piques, né? E com a movimentação do tecido. Eu percebi que aqui tem uma preguinha que eu ainda posso resolver ela. Então, eu volto, retiro os alfinetes e vou dispor melhor esse meu tecido. Ó, já resolvi isso. O final da minha última toma ou prega construída, ela vai obedecer o critério que eu vou seguir nas demais formações. Então, eu volto desenhando a minha linha de contorno de cava até embaixo do braço. Tranco a minha tela aqui, de uma forma que ela não vai movimentar naquele sentido, porque é para lá que eu preciso forçar ele para formar as demais construções. Muito bem, vou sempre interferir com a colocação da minha mão aqui por trás, segurar a minha tela, onde eu tenho esse volume grande do tecido, e fixo a lateral, aonde que eu vou ter que puxar a próxima prega. Aqui na linha do busto eu já posso colocar um alfinete, né, finalizando a construção, e venho para essa próxima construção. Essa próxima construção, ela poderia terminar aqui em cima do ponto mais alto do busto, deste outro lado, contrário à minha linha de recorte. Vou para lá, prendo a minha toma ou prega e tenho aqui a minha tela estabilizada. Agora eu tenho uma região que tem um pouco mais de dificuldade, que é aquela região de entrância aqui no meu manequim, onde eu tenho essa anatomia que eu vou ter que obedecer, porque se vocês lembram, esse vestido, ele fazia exatamente a anatomia do corpo, né? As pregas, elas, por si, elas fariam essa eliminação das pences de ajuste. Então, precisamos planejar de que forma será a próxima construção para que eu consiga eliminar as minhas pences de ajuste e ter esta construção da peça ajustada. Então, retomo aqui, calculo o volume da minha próxima prega, venho aqui para a lateral e tento puxar o tecido ou segurar o tecido
de uma forma que isso possa ser possível. A princípio, da forma que eu coloquei aqui, me dá uma ideia de que será esse o meu caminho. Volto para cá, fixo o tecido, porque aqui ele começa já a ficar pesadinho, né? Obedecendo essa minha linha de recorte, né? Sempre me segurando, me assegurando que não vai desmontar essa minha construção, coloco, fixo melhor as minhas pregas, né? E já posso desenhar ela aqui na sequência, nessa parte que vai ajustando embaixo da linha do busto. Muito bem. Aqui parece que está tudo resolvido. Agora vamos aqui para a lateral, para ver se aquele meu planejamento, ele vai dar certo. Parece que eu tenho um probleminha aqui. Então, o que vou fazer novamente? Eu vou entrar com a retirada de tecido na lateral, né? Até a região do alfinete que eu coloquei no busto, sempre dando um pique em direção ao alfinete já fixado. Posso retirar esse valor aqui que desenha a minha cava um pouco melhor e venho aqui para a lateral para tentar resolver essa questão do ajuste, né? A princípio, a minha toma ou prega que iniciou lá, ela termina zeradinha aqui. Ela é cônica, né? Então ela começa com valor profundo e ela termina zerada nesse local. Eu preciso retirar ou cortar essa tela, esse valor de tela que eu tenho aqui do lado, para resolver esse embaralhado que eu tenho aqui, esse acúmulo de tecido que eu tenho aqui e liberar o tecido para que eu possa movimentar novamente. O meu alfinete não está fixando direito, eu vou colocar um outro para me assegurar melhor e com isso eu venho eliminando esse volume, paro um pouco antes da minha colocação do alfinete e faço a interseção de mais um pique na diagonal. Vocês viram como eu já consigo liberar esse enrolado, esse volume a mais de tecido que parecia estar sobrando aqui. Ainda tem um pouco de valor aqui que eu posso tentar resolver. Vou tirar o meu alfinete e vou tentar resolver aqui na lateral e ver se eu consigo esse ajuste. A princípio está parecendo que sim. Vamos retirando o que nós já tínhamos construído e vamos arrumando e distribuindo aquele valor na sequência, né, de construção. Então, eu tenho aqui um ajuste, né, aonde essa prega, ela eliminou a pence de recorte da linha de busto. Temos aqui uma construção que poderá ser continuada. Ele é todo com formação de pregas nesse sentido, e vocês viram que eu tenho um volume grande de tecido aqui na lateral, que eu poderei ir deslocando ele para a região do recorte e construindo assim as minhas demais tomas ou pregas. Vou segurar aqui, porque eu penso que a próxima ela tem que finalizar aqui na linha de cintura. Volto lá para a lateral, tento de alguma forma organizar a construção da próxima prega, porque eu já a partir daqui eu já começo a ter um acúmulo de tecido no sentido inverso de quando eu comecei. Organizo isso e seguro aqui na lateral para finalizar ela. Então parece que aqui eu vou conseguir a próxima formação. Vamos fixar a linha do recorte, sempre espiando o fitilho, a sombra do fitilho que está no manequim, enxergando ele sobre a tela. E aqui na lateral eu volto para construir a finalização desta última construção. Coloquei o alfinete, já temos um problema aqui novamente, onde precisamos
dar o pique. Resolvido, ó. Coloquei, dei o pique, sempre neste sentido com a tesoura, de cima para a direção do alfinete. Eu não posso dar o pique assim, porque eu vou cortar demais tecido aqui. Quando eu girar ele para lá, vai faltar tecido aqui na minha construção. Então, sempre lembrando que vou liberando a tela e vou dando o pique nesse sentido em direção ao alfinete, já planejado como finalização de toma. Volto aqui para minha linha de início de formação de pence, provoco esse volume, sempre me orientando que ele tenha mais ou menos a medida do de cima, para que eu tenha uma estética, né, e obedeça aquele meu modelo projetado lá na minha ficha de prototipia, né? Então aqui parece que vai ser a minha próxima colocação. Então, na região que é um pouquinho mais complicada de construção, que é essa região de ajuste aqui, cintura e abaixo da linha do busto, é aonde eu tenho que ter mais cuidado e vir com essa organização de forma que eu não crie volumes ou sobra de tecido aqui na lateral. Ele termina ajustado na lateral, a prega fica zerada e eu volto lá para a linha do recorte e prendo para que ela não se desconstrua. Então, eu consigo aqui visualizar que eu já tenho bastante tecido e eu não posso fazer com que ele interfira nesse meu alinhamento. Voltando para a lateral, eu tenho mais um pique para dar, cortei um pedaço da tela e estou resolvendo por aqui. O mesmo eu vou repetindo até chegar lá na minha linha de barra. Venho para a próxima construção, seguro aqui na lateral. Estou percebendo que aqui ela finaliza zerada, volto lá para a linha do recorte e seguimos fixando. Posso até largar aqui do lado, mas quando eu voltar aqui, eu vou encontrar aquela minha preparação pronta para resolver com o pique na diagonal. Já conseguimos finalizar aqui a primeira parte do nosso vestido, que foi a construção da técnica raio de sol a partir daquela metragem toda de tecido que a gente tinha, sem marcação nenhuma, né? Uma tela inteira, aonde todo o tecido se localizou para o lado da linha do ombro e como vocês podem observar agora, aqui na lateral sobrou apenas este pedaço e a gente teve uma construção aqui do tecido reto, sem nenhuma condição de prega. A minha prega lá do início do recorte, ela vai zerando aqui na lateral. Então, esse painel eu já posso retirar, né? E trabalhar ele até lá na linha da barra. Outra questão bem importante para a gente analisar é que eu considerei o alinhamento que eu tinha de tela como finalização da minha construção. Quando eu consegui a minha tela alinhada aqui, né, me baseando pelo final do meu manequim, eu considerei que estaria pronta a minha construção, até porque eu teria muito pouco tecido aqui na lateral para jogar para aquela região e obter mais pregas. Então, o que eu observo agora aqui é esta quantidade maior de tecido no lado contrário da onde a gente iniciou a modelagem, né? Então, o que sobra agora é o que eu tenho que retirar dessa tela, é este volume de tecido. Antes disso, eu venho verificar se tem um alinhamento aqui, eu posso ainda arrumar, recolocar, retirar o alfinete, arrumar
e deixar essa construção com uma estética ainda melhor. Vou prender ali na lateral, para o tecido não incomodar, né? Não ficar caindo. E já vou traçar a minha linha de recorte. Vou fazer alguns pontinhos, né? Sempre lembrando que no final da pence eu tenho que ter essa marcação bem definida, pegando os dois painéis, né? O de formação de prega e o que fica embaixo. E vou desenhando ele até lá na linha do decote. Ainda nesse momento eu posso criar o alinhamento que eu quiser, né? Não preciso seguir exatamente onde está o alfinete, e sim uma estética e um alinhamento que o meu olho vai dizer que é ali que vai ser o meu recorte. Agora sim, eu já posso retirar esse painel de tecido que está sobrando, porque no meu desenho, né, na ficha de pilotagem, eu vou ter este desenho aqui, aonde na linha do recorte princesa eu começo com a profundidade de pregas, termino zerada na lateral, e esse é um painel reto, né, que eu vou retirar ele, vou construir ele com esta sobra de tecido. E na sequência a gente vai fazer. Então agora a gente vai retirar ele. Nós podemos começar a retirar ele a partir da barra, fica mais fácil para se organizar com esse volume grande de tecido que nós temos aqui, sempre com o cuidado de segurar para retirar a prega com a profundidade toda junta, né? Eu vou organizando com uma mão e com a outra eu vou cortando este excesso, né? Vou seguindo até na linha do decote. Aqui eu já posso inverter e retirar de cima para baixo. Com o cuidado de cortar ele de uma forma que eu tenha essa sobra, né? E que não vai interferir na minha construção e na profundidade da prega na hora que eu estiver retirando ele aqui do manequim. Fixo melhor os alfinetes que poderão ter se deslocado, né? E deixo ele aqui pronto para receber o painel dessa minha lateral lisa, né? Da linha do recorte até a lateral. Eu vou me utilizar desta sobra de tecido, né? Para construir esse meu painel. Na sequência, eu já tenho aqui pronto e preparado o painel da lateral, que seria exatamente este painel aqui do desenho, né? Ele foi traçado com as linhas de busto, pequeno quadril e quadril, e no meio dele foi traçado uma linha guia. Esta linha guia é aquela que é fixada no meio do espaço que tem que ser trabalhado, ou do painel que tem que ser trabalhado, entre a linha do recorte e a linha da lateral, eu vou fixar a minha linha guia, sempre obedecendo o alinhamento da linha da cintura, olhando embaixo e vendo o meu fitilho. A linha do busto eu tenho que seguir, enxergar ela alinhada, e a linha do quadril. Com a tela já fixada, eu posso trabalhar o painel já iniciando com alguns piques na linha da cintura, sempre cuidando para o pique não ultrapassar a linha que eu tenho que chegar ali no centro da frente, do pequeno quadril e do quadril. Isso facilita a minha colocação dos alfinetes na linha do recorte princesa. Eu inicio aqui com a marcação da cintura. Vou retirando os alfinetes que estão colocados no meu painel já pronto.
Vou deslocando eles para o centro para que as pregas não desmanchem e fixo sobre ele exatamente na minha marcação já do painel pronto. Vou lá para a lateral e finalizo essa marcação. Lateral, centro da linha guia e linha do recorte. Muito bem, na cintura nós já temos isso pronto. Vamos trabalhar agora o alinhamento aqui do quadril. Então, sempre eu trabalho o alinhamento das linhas principais. Primeiro cintura, depois quadril e por fim a linha do busto. Agora eu vou lá para a minha linha de busto, né? Já posso soltar um pouco essa tela que eu tinha aprendido só como segurança. Venho para cá, retiro os alfinetes mais próximos e vou colocar os alfinetes exatamente em cima da minha linha já marcada de recorte princesa. Lateral. Nós já temos aqui o bloco da lateral do vestido já fixado, sobreposto sobre o bloco da frente, no recorte princesa e na lateral. Da mesma forma, já está construído o nosso bloco das costas, que é simplesmente a colocação dele a partir do centro, né, até a lateral, e chegando aqui na linha de ombro que foi construído à frente. Por que precisamos fazer só um lado das costas? Porque nós temos aqui uma construção que poderá ser raportada para o outro lado, simplesmente criando o recorte, chegando até lá na linha da cava, né, onde vai encontrar o nosso painel da frente. Então, no mesmo painel, nós podemos criar, né, desenhar o recorte até onde vai lá e copiar na nossa modelagem. Então, painel das costas com uma pence de ajuste no centro, que poderá ser transformada numa linha de recorte até lá no centro da frente. Então, zíper atrás, né, uma costura no centro das costas, e a linha do pence vai ser eliminada a partir de um recorte. Nós vamos fazer agora toda a marcação com a caneta, né, e indicar os painéis, e está pronta a nossa mulagem. Com todos os painéis de molde finalizados, eu já posso fazer todas as marcações necessárias. Lateral, a minha cava, até lá no painel da frente, o meu recorte de frente exatamente aonde está a parte das costas. Eu não preciso sobrepor aqui, porque eu tenho um volume grande de tecidos e não tem essa necessidade. Com a marcação do painel que já foi feito na parte de baixo e agora na parte de cima, eu já tenho os dois painéis bem definidos. Na linha da lateral, aonde eu tenho o painel reto e que recebe esse painel que foi construído nas costas, também já tenho todas as marcações, inclusive a minha linha de quadril com o pique de quadril, pique de cintura e pique da linha de busto. A minha cava no meu ombro, né? As marcações na linha do ombro também. E a pence eliminada no recorte até a linha da barra e até a linha do ombro. E o centro das costas vai ficar com a costura central. Porém, eu tenho esse meu decote, que é de um ombro só na frente, ele vai se repetir aqui na linha das costas, encontrando lá na linha da cava da frente. Então, eu tenho mais ou menos este desenho nesse primeiro painel, e no painel que raporta para o outro lado, eu vou desenhar aqui também e já posso copiar e ter os dois painéis de costa. Então, a minha modelagem já está pronta.
é só retirar ela daqui e transformar ela em molde ou já cortar e carretilhar no tecido escolhido. O que eu tenho que fazer ainda para definir se essas minhas pregas ou tomas, como que eu vou costurar ela no modelo? Eu posso deixar ela como tomas sem finalizar e sem costurá-las, se eu tiver um tecido entretelado e que ele possa se sustentar desta forma quando sair do manequim. Ou se não, eu vou marcar todos os pontinhos de costura, se isso aqui vai ser uma costura e a profundidade da prega vai ficar para dentro. Mas também, se eu quiser que isso se transforme numa toma, eu vou marcar a minha linha de toma, de profundidade de toma na parte de cima e vou marcar também lá na parte de dentro, né, do início dela até o final, onde ela termina zerada, que daí sim, vai lá para a máquina de costura, eu vou passar a costura aqui e esse detalhe vai ficar como uma toma solta na peça. Então, este aqui é o nosso vestido raio de sol, né? Técnica raio de sol. O tamanho dele é 38. E nós temos aqui lateral da frente, lateral das costas, lateral da frente do painel reto e aqui recorte frente com recorte frente. Da mesma forma que eu indiquei os piques principais na região da lateral, eu posso também indicar no meu painel de frente, aonde recebe o meu recorte princesa, né? Para não perder este alinhamento da minha construção. Então, eu tenho um pique aqui na região do quadril, outro pique na minha cintura, no painel do recorte, né? E outro aqui no busto e também lá na nova linha de busto que eu criei no meu painel com a técnica de raio de sol. Com todas essas marcações, eu já posso retirar a minha modelagem e finalizar ela no tecido que foi escolhido para essa interpretação.